Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa nova aula do nosso curso já em etapa avançada, ou seja, você está no material complementar, que são as aulas mais aprofundadas, que você vai precisar muito dessa informação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar para você nessa aula é o uso do snap, ou seja, como se você fosse colar um objeto no outro, como se fosse usar os pontos do objeto como referência para grudar um objeto no outro. Assim você pode alinhar eles corretamente. É isso que a gente vai aprender nessa aula. Também a gente vai aprender a fazer algumas configurações da preferência do 3D Studio Max. É um painel onde você pode configurar algumas coisas bem legais que podem te ajudar aí a se organizar melhor dentro do programa, tá bom? Então vem aqui para minha tela, a gente vai criar alguns objetos, utilizar o Snap, vou explicar como que ele funciona, como que você pode alinhar, inclusive pelo pivô do objeto, e também a gente vai configurar o painel de preferência, tá bom? Abre o seu Max aí, papel e caneta, cafezinho pronto, tudo na mão, que a gente vai botar a mão na massa. Vem para cá agora. Então o que a gente vai aprender então nessa aula? Trabalhar com um Snap, né? Fazer o uso de uma ferramenta incrível para poder trabalhar no 3D, ou seja, é um ímã que conecta objetos. Isso é muito interessante porque além de usar o Align, que a gente já aprendeu a utilizar, eu quero que você vá praticando o Align. Crie dois objetos aleatórios, aí, dois boxes na cena e vai alinhando um com o outro para você entender como que é o processo que eu expliquei na outra aula sobre alinhar um objeto no outro. Mas além de alinhar, como que eu uso o Align? Quando eu tenho muitos objetos na cena, eu não consigo pegar o Snap e ligar no outro, porque daí o Snap fica pegando em vários objetos ao mesmo tempo e acaba ficando dando a necessidade de ter que isolar os objetos para poder alinhar. Né? Com o Snap, tu tem que isolar os dois objetos, ligar ele e depois mostrar de novo, né? Um hide out. Porém, o Align não precisa. O Align não precisa isolar os objetos. Por exemplo, trouxe uma chaleira, tu quer alinhar com o fogão, tu clica na chaleira, clica onde tu quer alinhar com o fogão e bota ali em Z, em X, então não precisa isolar os objetos. É bem mais rápido alinhar um objeto na cena com o Align quando você tem muitos objetos na cena ou quando você já tem a prática, né? Tipo, tem dois objetos, eu quero alinhar a base da minha mesa com o topo do piso, então é alinhar em Z, mínimo e máximo, foi. O Snap, ele é utilizado muito para modelagem, ou seja, eu estou criando uma linha, uma SP-Line ali, e quero usar o Snap para poder conectar os pontos certinho, na linha correta, aí é utilizado o Snap. Eu vou utilizar o Snap aqui de várias formas, tá bom? Eu quero que primeiro você olhe eu fazendo e depois você vá praticando junto, faz o que eu faço, para a gente começar a entender bem como utilizar o Snap, porque lá na frente, no módulo de modelagem, nas aulas de modelagem, a gente vai ter que usar muito o Snap para poder modelar, tá bom? Então, eu vou falar também nessa aula uma parte mais xarope, né, mais chata, que é um pouco das preferências do 3D Studio Max. Vou dar uma navegada nos menus, dar uma explorada no programa, né, fazer com que você já comece a entendê-lo um pouco melhor. Ou seja, a gente está olhando agora algumas particularidades principais que a gente está utilizando para poder trabalhar. Só que agora eu vou avançar um pouco, navegar um pouco mais, mostrar os menus, mostrar a barra lateral, mostrar as propriedades, dar uma navegadinha, dar uma testada. Essa aula pode ser um pouco longa, tá bom? Então eu peço que você reserve uma hora e meia, pegue o seu cafezinho. Eu já estou com o meu aqui, outra vez foi suco, agora trouxe o meu café, que eu acordo cedo, então quando eu vou gravar vídeos pode acontecer de eu ficar com um pouco de sono e o café me mantém alerta para que eu consiga passar a informação correta para te poder estudar. Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui um pouco essa tela, a gente não precisa dela aberta agora, é só para... Vamos acompanhar aqui as próximas aulas, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. As 3 próximas aulas nós vamos modelar, tá? Modelar uma cadeira, uma luminária, uma janela com esquadria. Depois na aula 7.5 a gente vai iluminar com o sol, tá? A gente vai fazer mais uns testes com o sol do V-Ray Sun. Depois a gente vai usar 2 modificadores muito importantes, que é o Array e o Mirror. O Array, ele faz uma cópia de um objeto de acordo com alguma propriedade que você escolhe, a gente vai aprender. E o Mirror é um espelhamento.
gente vai pegar um objeto e espelhar ele de várias formas. A gente vê como que funciona. O Turbo Smooth, aqui numa aula só para ele, eu vou mostrar qual é o potencial desse modificador. A gente já deu uma olhada anteriormente, eu já usei ele, já mostrei, mas eu só dei uma passada aqui. Eu vou realmente mostrar como usar, né? Colocando as medidas no projeto, tem duas formas de colocar medida, eu vou ensinar vocês as duas formas. Usar alguns atalhos personalizados, né, que eu tenho, alguns eu não mostrei. Aperfeiçoar uma imagem renderizada no Photoshop. Essa aqui é para quem usa Photoshop já há algum tempo. Eu não vou ensinar o básico do Photoshop aqui, não. Para quem não usa, não, essa aula não vai ser interessante. Se quiser assistir para aprender futuramente a usar o Photoshop, tranquilo, maravilha, tá? Mas é uma aula realmente para quem já utiliza o Photoshop. Eu não vou fazer o curso de pós-produção de imagem neste curso, porque nem todo mundo faz pós-produção. Eu, muitas vezes, não faço. Eu renderizo, dou uma tratadinha ali no próprio renderizador do V-Ray e tá pronto, né? Eu não vou, por exemplo, pegar um projeto que eu tenho que entregar 6 imagens em um dia, às vezes, e 2 dias. Eu não vou ficar, né, 1 hora tratando cada imagem. É irreal, porque até para o cliente não faz muita diferença. O cliente quer receber o projeto bem feito, bem certinho, com as cores certas, modelagem tudo certinho, perfeito. Agora eu não vou pegar um objeto por objeto e dar contraste. Esse trabalho de detalhamento no Photoshop serve mais para quem vai usar uma imagem em outdoor ou realmente quer impressionar um portfólio. Isso a gente vai dar uma olhada também. E a aula de conclusão do curso, onde eu vou trocar uma ideia, revisar conteúdo, conversar contigo, bater um papo, e daí na aula de revisão de conteúdo você me envia um e-mail solicitando o seu diploma, tá bom? Envia um e-mail para suporte@ronanamaral.com.br, mandando o seu nome completo, tá bom? Nome completo e também a sua solicitação do diploma. Então vamos lá para o que interessa. Eu estou aqui no 3D Studio Max, eu vou abrir a minha tela, grande Alt W, e eu vou fazer o que agora? Eu vou criar aqui um box, famoso box, tá? E vou criar aqui um box. Tenho 2 boxes aqui, né? Girando a minha cena aqui, como você já aprendeu, até aqui tudo bem. Então eu vou clicar, usar a minha ferramenta de seleção, clicar nos objetos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a minha ferramenta de movimentação, tá? Olha só, eu vou tirar as setas de coordenada apertando X, que eu não quero elas, eu não gosto muito de usar essas setas quando eu vou usar o Snap, porque não dá, é problemático. Quando eu digo problemático, eu digo que vai te dar dor de cabeça, não que não dá. O que eu ensino aqui no curso eu enxuguei aquilo que me dava dor de cabeça e não estou te ensinando o que dá dor de cabeça. Estou te ensinando aquilo que é rápido, fácil e divertido, como eu prometi para ti na hora que tu adquiriu o treinamento, que ele ia ser rápido, fácil e divertido. Eu não vou te ensinar coisas que vai te dar dor de cabeça lá na frente, porque daí não é rápido, não é fácil e também não é divertido. A forma com que eu estou te ensinando, você vai ter uma fluência na hora de fazer seu projeto. Você vai conseguir desenhar de forma agilizada, uma forma tranquila, sem quebrar muito a cabeça, fazendo os movimentos corretos. É como um jogo de videogame, é o mesmo princípio. O 3D Studio Max é um jogo de videogame, porém é um jogo de realidade, ou seja, você está fazendo algo real, produtivo, e outras pessoas utilizam o videogame para jogar. Mas eles também obedecem comandos, eles também têm os caminhos mais fáceis, eles também sabem usar os recursos do jogo melhor. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Só que a diferença é que esse jogo tu aprende uma vez só e joga ele o tempo inteiro. Sempre que você for fazer um projeto é o mesmo jogo. A gurizada joga um jogo por vez, aí tem que estar sempre aprendendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar o eixo X e Y. Como que eu seleciono o eixo X e Y? Aperto F8 até chegar nos eixos, ó. Ó, aqui esse objeto é vermelho, olha ali, ó, F8 de 2 em 2 eixos, ó, até chegar no X e Y, ó. Ou vou apertar X, só X, ó, X, voltei as setas. Ou eu descanso o mouse no X e Y e aperto X, aí ele permanece selecionando os eixos que eu já tinha selecionado. Vamos de novo, X. Eu quero movimentar esse objeto em Z, então eu deixo o mouse descansando no eixo Z e aperto X. Nesse caso aqui não funcionou.
Ah, eu tenho que primeiro dar uma mexidinha, ó. Ó, tem que dar uma mexidinha. O que não é legal, já tirei o objeto de posição, já não é o legal. Usa o F8, ó, F8, ó. F8 vai movimentar o objeto no eixo X e Y. Se apertar de novo, vai movimentar no Z e no Y, ó. E se apertar de novo, vai movimentar no X e no Z. Não é nada disso que eu quero. Então a gente está pronto para usar o Snap, ou seja, tiramos as setas, aprendemos a selecionar os eixos que a gente quer mexer, estamos com os dois objetos. O que eu quero fazer agora? Eu quero colar essa ponta aqui do meu objeto, esse vértice aqui, eu vou ligar nesse vértice aqui, nessa quina aqui deste objeto, tá? Eu vou botar esta pontinha aqui, bem aqui. Então eu tenho que alinhar no eixo X e Y. Eu não vou alinhar no eixo Z agora, só no eixo X e Y. Vou vir aqui no Snap com o botão direito do mouse e vou verificar se o vértice está marcado. Eu só uso o Snap com vértice, às vezes com pivô, mas raramente. Isso aqui quando eu quero alinhar dois objetos pelo pivô. As outras configurações eu não utilizo, ou seja, você pode alinhar pelas linhas de grid, essas linhas que estão aqui em cinza claro na nossa cena, pelo endpoint, midpoint. Isso aqui são recursos da modelagem, mas eu vou dizer que não utilizo esses snaps aqui. Eu utilizo, aqui também tem outras opções, mas eu boto no standard, eu utilizo o vértice apenas. Vamos confirmar que aqui em Option, esta opção está marcada, ó. Essa opção está marcada. Tá bom? Ó, esse display marker aqui é o tamanho daquela cruzeta amarela. Vou botar aqui em 50 para você enxergar melhor. Eu vou aumentar esses valores aqui. Vou botar 30. Pronto. E aqui tem que estar marcado, ó, Enable Axis Constraint, ou seja, habilitar o eixo constante, que você pode movimentar o objeto num eixo fixo. Tá? E aqui tem que estar marcado vértice. Fechei. Vou clicar no Snap. Olha lá como aumentou minha cruzeta, ó. Ó, foi para 50 pixels. O que eu vou fazer? Eu vou descansar o mouse até aparecer o ícone do meu mouse e uma cruzinha branca, ó. Ó. E vou arrastar até a pontinha. Pronto. Usei o Snap alinhando de X nos eixos X e Y com essa pontinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ele na parte superior aqui, ó, desse objeto verde. O vermelho, a pontinha do vermelho na pontinha do verde aqui, ó. Eu vou apertar F7, que é o Z. Olha ali como ficou vermelha a seta do Z, ó, a linha de coordenada do Z. Agora eu vou vir aqui na pontinha, esperar ficar a cruzeta amarela, o meu mouse ficar uma cruz zeta também, e vou arrastar para cima. Pronto, ó. Alinhei as duas pontas do objeto. Vamos de novo. Agora eu vou alinhar esse objeto nesta ponta aqui, ó. Como que eu faço? Eu vou alinhar apenas no eixo X e Y, não no Z. Eu não quero que ele escorregue para cima nem para baixo. Eu quero que ele alinhe pelo X e pelo Y. Vou apertar F8 até aparecer vermelha as setas de coordenadas X e Y. Vou selecionar aqui a ponta do meu objeto vermelho até aparecer a cruzeta amarela e a cruz do meu mouse vermelha. E vou arrastar até a ponta que eu quero alinhar. Agora eu vou alinhar apenas em Z a parte da ponta de cima do meu objeto vermelho com a ponta de baixo do objeto verde. Qual o eixo que eu tenho que mexer? Qual é o eixo que eu tenho que mexer se eu quero descer o objeto até lá embaixo? Isso aí, o eixo Z. Então eu aperto F7, clico em qualquer uma dessas pontinhas, porque eu vou mexer só no eixo Z, e arrasto para lá. Ó. Por que qualquer uma? Porque qualquer uma delas vai fazer o movimento de subida e descida. Ó. Não tenho por que usar uma específica, usa mais fácil. Legal, agora o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui o meu objeto, vou apertar G para tirar esses grids. Eu tenho aqui, ó, dois objetos alinhados. O que eu vou fazer agora?
dá uma olhada aqui. Eu vou criar um box desta ponta aqui até aquela ponta lá e subir até ali, ó. Tá claro? Eu vou criar um box desta ponta aqui até aquela ponta de lá e vou subir até ali, tá bom? Vamos lá. Box, clica, arrasta, larga, sobe, clica, sai da edição, ferramenta de seleção, clica em qualquer lugar. Vamos de novo. Vou deletar. Box, clica, arrasta, larga. Deletei. Clica, arrasta, larga. Clica. Ferramenta de seleção, clica em qualquer lugar. Mais uma vez. Box. Ao contrário agora. De cima para baixo. Clica, arrasta, larga, clica. De outra forma, clica, arrasta, larga, clica. Vou criar um box aqui em cima desse daqui, ó. Bem do mesmo tamanho, só que com uma altura diferente. Box, clica, arrasta, larga, clica. E aí eu ajusto a altura do jeito que eu quero. Ó, digamos que eu quero botar um boxzinho aqui em cima, aqui, uma tampinha, ó. Vou botar esse box agora, esta quina aqui desse objeto, esta quina aqui, com a quina de baixo. Qual o eixo que eu tenho que alinhar? Qual o eixo que eu tenho que arrastar? X e Y. F8 até selecionar X e Y, ferramenta de seleção, clica no canto e arrasta. Agora eu vou copiar esse objeto como se fosse um pé de alguma coisa para lá, ó, para aquela ponta ali. Vou segurar o Shift, seleciono aqui, ó. Vou segurar o Shift, seleciono a quina que eu quero, arrasto ali na ponta, largo o mouse, deixo o Shift pressionado, largo o Shift, ok. De novo, vou selecionar os dois pés e vou copiar para lá. Segura o Shift, vem aqui na cruzeta, ó, arrasta para lá para a ponta, larga o mouse, larga o Shift, ok. Tá pronto. De novo, vamos copiar esse elemento aqui para cima, tá bom? Desliga o Snap, seleciona F7, o eixo Z, segura o Shift e arrasta para cima. Larga, ok. Copiou, fez uma cópia. Shift e arrasta o objeto, fez uma cópia. Eu vou criar agora um box aqui nesse canto aqui, ó, subindo, tá? Box, liga o Snap ou aperta a tecla S de sapo ou de Snap. Ó, clica e arrasta até lá a ponta e sobe. Eu quero que esse box aqui tenha 10 centímetros por 10 centímetros. Eu venho aqui na largura dele e boto 10. Aperto o Tab, né? 10 e a altura eu deixo como tá. Pego minha ferramenta de seleção, pego minha ferramenta de movimentação, ligo o Snap, escolho o eixo X e Y e arrasto para a ponta. Vou botar 4, um em cada ponta aqui, ó. Seguro o Shift, arrasto para cá e dou OK. Seleciono os dois movimentos, seguro o Shift, arrasto para cá, OK. Vamos de novo. Vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma cruz em cima aqui, ó, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar um box aqui em cima com o Snap ligado, com uma altura variável. Eu vou colocar essa altura aqui de 20 e a largura aqui, ó,
Ó, aqui eu vou colocar 20, ó. Beleza? O que eu vou fazer agora? Pega minha ferramenta de movimentação, tá? Para zerar. Agora eu vou rotacionar esse objeto aqui, ó. Rotacionar ele, tá? Desligando o snap, porque eu não quero conectar ele com nada agora. Só que eu vou ligar essa ferramenta de ângulo aqui, ó, para ele rotacionar de 5 em 5 graus, para ficar mais fácil de eu achar o 90 graus, tá? Agora eu vou segurar o Shift e rotacionar 90 graus. Seguro o Shift e rotaciona 90 graus. Ó, copia, fiz uma cruz. Olha que interessante, fiz uma cruz. Agora eu vou criar um box bem aqui na intersecção dos objetos da cruz. Pego o box, ligo o meu snap, desligo esse ângulo que eu não preciso mais, venho aqui, ó, na quina e vejo o quê? Que não tem como pegar essa quina. Por quê? Eu vou apertar F4 para ver os vértices. Ó, porque ele não é uma quina de um objeto, ele é só uma intersecção de dois objetos. Entendeu? Nesse caso aqui, tem outras opções para você escolher. Eu não sei qual opção age com intersecção. Eu acredito que não tem nenhuma. Ó, não tem nenhuma que age com intersecção de objetos. Então, como que eu faço para criar um box partindo dessa intersecção aqui? Como que eu faço? Primeiro, eu sei que esse box aqui ele tem 20 por 20. Então ele tem 20 centímetros. Esse outro também tem 20. O que eu vou fazer? Eu vou criar um box de 20 por 20 e vou alinhar em cima. Eu não consigo alinhar com o snap, criar com o snap. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir no box, clicar aqui no snap, ó. Vou criar um box aqui, ó, em cima desse, com uma altura variável aqui, ó. Quanto que ele tem? Ele tem 20. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, então ele tem 20 e a altura tá com 13. Vamos dizer que eu tenho uma altura aqui de 40, tá? A largura eu vou botar 20 também, porque eu sei que o outro tem 20, ó. Então ficou bem em cima. Uma maneira fácil de criar. Tem que usar o raciocínio para poder criar. Legal, o que eu vou criar agora aqui, ó? Eu vou pegar uma chaleira e vou colocar com a line aqui em cima. Ó. Por que eu não uso o snap para a chaleira? Porque ela é cheia de vértice. Eu não consigo pegar um vértice só dela, ó, com o snap. Ó. Vou ligar o snap, selecionar a ferramenta de seleção e vou tentar pegar. Ele gruda em tudo, ó. Então não tem como pegar, é uma descoordenação total. O que eu vou fazer para alinhar um objeto? F4 de novo aqui para tirar essas linhas. Para alinhar ele ali em cima. O align. Eu não vou fazer isso aqui, ó, olhar de frente, né? F3, G para tirar o grid. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Ó, para alinhar o objeto. Olha a trabalheira que dá isso aqui, ó. Ó. Aí eu tenho que vir aqui, escolher o eixo F5, o Y. Beleza, alinhei, ó. Mas eu tenho que estar mudando muita vista. Isso não é legal. Tem que ser prático. Tá? Eu alinhei aqui. Eu vou dar Ctrl Z lá embaixo, né? Eu não quero sair da minha vista. Quanto menos tu sair da vista que tu tá, melhor. Ficar para cima, para baixo, pro lado, para esquerda, isso aí acaba dando confusão. Não é legal. Então eu vou alinhar aqui, ó. Ou apertar Alt A. Vou selecionar. Tu já tem a chaleira selecionada, né? Eu vou selecionar esse box de cima e vai me abrir a janela de alinhamento. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou alinhar no centro em X e Y, tá? E em Z, mínimo e máximo. Então eu vou desmarcar aqui, ó, o Z. Eu vou aplicar, não vou dar OK, eu vou aplicar esse alinhamento e vou vir aqui em Z, mínimo e máximo e dar OK. Agora ele já está bem certinho, mesma coisa, melhor ainda, porque agora eu alinhei, antes foi no olho. Agora está alinhado. O que é mais fácil? Ficar trocando de vista para alinhar? Ou você pegar e fazer um align? Ou seja, muito mais fácil o align. Vamos ver de novo? Ó, eu vou vir aqui, ó, frente,
vou pegar aqui a linha para dizer, ó, vem aqui, pá, alinhei, botei left e tal, F3, tiro o grid, bota para cima, pá, olhou, função, trabalheira, né? Trabalheira. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um Alt A, seleciono o box de cima, alinhei em Z, mínimo e máximo, ok, aplica, X, Y, centro, centro, ok. Fácil, né? X, Y no centro e em Z, mínimo e máximo. Show? Ó, vou deletar essa chaleira. Eu tenho aqui minha quantidade de objetos todos extremamente alinhados, ó. Por quê? Porque eu usei o Snap. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto que está para fora, vou clicar com o botão direito em cima dele e converter ele em polígono, para a gente poder editar ele. Vou vir aqui nesses 3 pontinhos, selecionar o vértice, tá? Olha ali aqueles pontinhos azuis que apareceram, são vértices, ó. Agora eu posso, vou selecionar minha ferramenta de seleção, ó. Eu posso mexer nos vértices dele agora, ó. Posso deformar o objeto do jeito que eu quero, ó. Ó, por quê? Porque agora ele é um polígono. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, polígono, selecionar essa lateral aqui, apertar X para tirar as linhas de coordenadas, tá? Setas. Vou selecionar F6, porque eu quero só o eixo Y, eu não quero o eixo X nem o Z, porque eu quero alinhar com esta lateral aqui do vermelho. Vou pegar, ligar o Snap, tá? Vou vir aqui no cantinho e arrastar para a ponta, ó. Ficou claro? Vou pegar essa lateral aqui, tá marcado já aqui, ó, polígono, tá? Eu já converti ele em poly, selecionei polígono aqui, ó, no selection. Vou selecionar essa lateral, já tô com o eixo Y selecionado, vou vir aqui nessa pontinha e arrastar para o canto. Pronto, ó, pronto. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou criar um box ali dentro, ó, Vou pegar minha ferramenta de seleção, vou apertar B para selecionar o box, vou entrar um pouquinho aqui, selecionar aquele vértice, esse vértice e esse vértice, ó. Deletei. Aquele vértice, esse vértice e qualquer vértice aqui que esteja na linha que eu quero alinhar, ó. Pronto. Ó. Olha ali onde é que ele tá bem certinho, ó. Alinhamento perfeito, ó. Entendeu? Vou dar um pause aqui que o pessoal tá fazendo uma obra aqui. Então, ó, a gente usou várias vezes o Snap. Eu expliquei bem certinho como que ele funciona, como tu seleciona o eixo, como tu desmarca as guias, as linhas de coordenada. Usando o X ele tira as linhas e você seleciona pelo F5, 6, 7, 8, tá? Você decora isso, que isso vai ser muito utilizado. E aí você vai alinhar os seus objetos de acordo com o bom senso. Tem que ver se vai alinhar com o Snap, vai alinhar com o Align. E quando você está modelando um objeto, digamos que esse objeto aqui, ó, eu quero pegar esses vértices das pontas e jogar para as pontas aqui do vermelho, ó. É muito simples, porque eu vou alinhar, eu vou movimentar esses vértices aqui, ó. Primeiro eu vou converter esse box em polígono, tá? Sempre que eu vou editar um box, vou modificar ele, eu converto em polígono, tá? Eu vou selecionar aqui os vértices, esses azuis aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou levar cada um até a ponta vermelha aqui, ó. É fácil porque eu vou alinhar só em X e Y. Eu não vou movimentar em Z. Se eu movimentar em Z, ele vai descer. Entendeu? Mas eu não quero, ó. Vou selecionar esse vértice aqui da ponta que ficou vermelho, ó. Vai ver ali que ele ficou vermelho. Vou pegar minha ferramenta de seleção. O meu eixo X e Y já estão selecionados. Aqui, ó, X e Y. E eu vou arrastar ele para a ponta aqui vermelha, ó. Pronto. Vou pegar esse outro vértice aqui, ó, e alinhar para outra ponta vermelha. Pronto. Pego aquele vértice, alinho lá na ponta vermelha. Pronto, ó, porque eles estão sempre alinhados em X e Y, ó. E a mesma coisa com esse aqui. Olha que interessante. Ele não mexeu em Y, ó, só no eixo X. Não mexeu em Y, porque eu não selecionei esse eixo. Mexeu só em X e Y. Não mexeu em Z, só em X e Y. Olha que interessante, né? Então é isso aí, ó. Ele não é difícil de usar, ele é tranquilo de usar se fizer exatamente como eu estou dizendo aqui agora.
O que eu vou fazer agora aqui, ó, última pra gente dar uma olhada no Snap, tá? Eu vou criar aqui, ó, um cilindro, começando, vou ligar o Snap, com certeza, e vou começando daqui até a ponta e subir até aqui em cima, ó, aqui, ó, tem um cilindro aqui, ó. Eu vou botar o raio desse cilindro de 3 centímetros, ó, alinhadinho aqui por baixo, ó. Eu criei ele alinhado. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar outros na ponta. Eu posso copiar isso aqui para lá direto? Pode, mas não vai conseguir centralizar ali embaixo na ponta, ó. Então o que eu faço? Mesmo procedimento, ó. Aqui e boto o raio de 3. Clico, arrasto, boto o raio de 3. Mais rápido isso aqui, ó. Clico e arrasto e boto o raio de 3. Agora eu vou fazer uma outra jogada aqui que vai ajudar vocês na modelagem, ó. Eu preciso subir esses 4 pilares redondos 10 centímetros para cima. Tá? Isso aqui a gente vai aprendendo na modelagem, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Vou selecionar qualquer um deles, eu vou converter em polígono, eu vou vir aqui em Attach, vou selecionar os outros 3. Pronto, são todos os 4, um objeto só a partir de agora. Eu desmarco o Attach, venho aqui no vértice, seleciono os vértices de cima, desmarco o Snap, venho aqui na minha ferramenta de movimentação, com o botão direito, vai aparecer essa telinha aqui, ó, botão direito na ferramenta de movimentação. Eu vou aqui em Z, ó, no eixo Z e botar 10 centímetros. Fácil demais. Eu subi 10 centímetros todos os vértices. E agora eu vou selecionar a ferramenta de seleção. Vou sair aqui da edição. Isso é modelagem. Isso é trabalhar de forma saudável. Eu não ia levantar um por um em 10, entendeu? Dá muito trabalho. Olha aqui como tá tudo alinhadinho aqui, ó. Se apertar um F3, olha aqui, ó. Ó, tá tudo extremamente alinhado. Não tem nada sobrando aqui, ó. Todos os boxes estão alinhados. Isso é genial. Ó, é um trabalho primordial. Por quê? Porque tem organização, as medidas estão corretas, os objetos estão posicionados corretamente. Isso é modelagem com Snap. Tá bom? De Snap, por enquanto era isso. A gente vai vendo lá na modelagem um pouco mais de Snap. Eu vou modelando e explicando o que eu estou fazendo para você também poder copiar aí. E agora eu vou deletar. Não vou deletar nada, vou deixar aqui por enquanto. E eu vou falar um pouco sobre algumas particularidades do 3D Studio Max. Vamos dar uma revisada aqui. O que a gente tem do lado direito aqui, ó? As geometrias, nessa bolinha aqui. Aqui nós temos as SP-Lines, ou seja, os shapes, né? SP-Lines são os shapes aqui, ó. Linha, retângulo, círculo, elipse. Vou deletar esse objeto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nas geometrias eu tenho box, cone, esfera, cilindro, rosquinha, chaleira, geosfere, eu não uso muito isso aqui, tubo, pirâmide, plane, que é um plano para fazer tapete, text plus, que eu não uso, aliás eu nem sei para que serve, vou dar uma olhada depois, deve ser algum efeito novo que nem tinha no Max anterior, não vinha essa opção, vou dar uma verificada. Se você estudar algo sobre isso, troca uma ideia no grupo lá com a galera. Vou deletar tudo isso aqui. Agora, o que tem no SP-Line aqui, ó, no Shapes? Tem linhas, fechar, sim, círculos, arco, que eu não uso muito. N-gon são várias pontas, ó. Eu posso criar uma figura com várias pontas, ó, com quina arredondada, né? Ó, várias opções aqui, ó.
posso mexer no raio, enfim. Textos, retângulo, elipse, do not, que é um objeto muito, tipo um tubo sem extrusão, estrela, uma hélice, tipo uma mola, ó, que eu posso fazer isso aqui, ó, e depois eu posso vir habilitar a renderização dessa linha, ó. Tá bom? Tem várias opções aqui. Qual é a diferença? Esses objetos aqui são linhas e as geometrias são figuras em 3D. Então aqui nós temos as geometrias e as splines, tá bom? Os shapes. Shapes são linhas. Aqui então as luzes, que nós vamos usar apenas as luzes do V-Ray. As câmeras, que nós vamos usar apenas a câmera física. Aqui as luzes do V-Ray, que a gente vai utilizar. O V-Ray Sun, que a gente também vai aprender a usar na sequência. Essa opção aqui eu não utilizo, é para animação. Aqui essas forças são de animação também. E aqui eu não utilizo porque é para animação. Essas últimas 3 são para animação e essas primeiras 4 são para cenas. Deletei tudo. Esse painel aqui de Modify, onde você vai colocar os modificadores, ou seja, eu posso criar um box aqui, ó. Se eu vir aqui e botar o modificador, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Edit FFD 222, ou seja, eu posso editar um box com esse modificador. O que eu faço? Eu posso movimentar ele, ó. É um modificador, ele não precisa converter ele em polígono. A gente vai usar muito esse modificador para quê? Quando eu tenho um box em uma cena e eu não quero converter ele em polígono, eu posso selecionar os 4 pontos e mexer nele aqui devagarinho, ó. Entendeu? Então eu vou deletar isso aqui só para dizer para vocês que aqui são todos os modificadores, ó. É tudo aquilo que vai modificar o shell, aquele que eu comentei que dá uma espessura, ali ó, uma espessura no meu objeto, é o shell. Tem vários modificadores que a gente vai vendo, muitos a gente não vai ver porque é para animação. Então, todos os modificadores aparecem aqui, nessa aba aqui, ó. E a edição desses modificadores também. Se você tem um modificador aplicado num objeto, é aqui que você vai editar. Esta terceira aba é para mexer no pivô do objeto, que nem eu comentei. Esse pivô aqui, ó, é o eixo de rotação. Ó, é o eixo de rotação. Então, aqui você pode centralizar, ó, Fact Pivot Only, centraliza no objeto e pronto, ó, tá no centro do objeto de novo. Eu uso muito. Às vezes eu dou um Ctrl A e centralizo todos, né? Eu pego todos os objetos, Ctrl A e vem aqui e centralizo todos os eixos para resolver o problema. Aqui nesta aba não vou mostrar porque isso aqui é animação também. Display é legal. Vou mostrar porque que o display, essa opção display funciona. Eu vou criar um box. Eu vou criar uma luz. Vou criar uma câmera. E vou criar um círculo, um shape. Olha só o display, ó. Ele pode te dizer quais os objetos que você quer esconder na cena. Ó. As geometrias. Esconder o box, porque ele é uma geometria. Os shapes. Esconder o círculo, porque ele é um shape. Lights. Escondeu as luzes, porque ela é uma luz. E câmeras. Escondeu a câmera, porque ela é uma câmera. Então aqui, você pode... É o Shift L, Shift C que eu uso, ó. Olha lá como marca e desmarca, ó. Shift C, Shift L, Shift C, Shift L. Entendeu? Essas opções aqui podem ser... O Shift G é de geometria. Ó, e eu não sei Shift S. Ó, Shift S é shape, eu nem sabia. Então, voltei todos aqui. Essas opções aqui para esconder os objetos da cena. Mesma função do Shift A, do Shift L, Shift C. Então, Shift G esconde a geometria, Shift S esconde os shapes. E aqui nesse último menu, esse que tem uma chave, é o que eu uso para ver as medidas do objeto. Ó, tem objeto que você não sabe a medida. Digamos que eu tenha esse objeto aqui, ó. Eu vou dar um modificador aqui, ó, de extrusão, ó, extrude.
Eu vou subir ele um pouco. Qual é a medida desse objeto aqui? Tem uma forma de descobrir. Eu vou deletar isso aqui, deletar isso aqui, deletar isso aqui também. É eu vindo de cima, criando um box exatamente do mesmo tamanho dele, para saber que ele mede 96 por 88. E aí, para ver a altura, eu tenho que levantar esse box até ali e ver que ele mede 60, essa medida aqui, ó. Para evitar essa função, eu seleciono o objeto, venho aqui na ferramenta e olha aqui, ó, ele tem 83 em X, 99 em Y e 61,5 de altura em Z. Então é essa forma que eu utilizo para ver rapidamente o tamanho de um objeto aqui na cena, tá bom? Aqui do lado esquerdo a gente já deu uma olhada. Se eu marco essas opções aqui, é os objetos que eu vou mostrar aqui na cena. Então eu crio um box, crio um shape, crio uma luz e eu também crio uma câmera, tá? Se eu desligo todos aqui, os objetos não aparecem para mim selecionar na esquerda. Então eu tenho que vir aqui, marco a geometria, já apareceu o meu box. Se eu marcar o shape, já apareceu o meu círculo. Se eu marcar a luz, já apareceu minha luz. E se eu marcar a câmera, já apareceu minha câmera aqui, ó. Entendeu? Esses botões é para você também selecionar o que você quer que apareça. Eu quero mexer só nas luzes. Desliga as outras opções, ó. Deixa só as luzes disponíveis para você se organizar, não deixar tudo embolado. Beleza? Aqui no menu, ó, essas setas é para voltar, Ctrl Z, e para avançar. Essas opções aqui é de animação. Também podem ser utilizadas, mas eu não vou falar sobre isso aqui, que é meio complicadinho. Aqui essa opção para você selecionar um objeto pelo nome, mesma função da esquerda aqui, ó, só que isso aqui é uma coisa mais antiga, aqui é mais agilizado. Essa ferramenta aqui é para você selecionar o tipo de área de seleção, aqui circular. Eu uso só essa aqui, ó, só a quadradinha. Essa opção aqui, se você quer utilizar, por exemplo, eu vou selecionar esse objeto, ó, ele não pega. Se eu marco essa opção, eu seleciono o objeto pegando só pela ponta, mas não funciona porque eu mudei essa opção aqui, ó. Ó, Edit, ó, se eu vou vir aqui em Customize Preferências, ó, eu vou ver que eu marquei essa opção aqui, ó, Auto Window Crossing by Direction, ou seja, auto-selecionar pela direção. Ou seja, se eu selecionar da direita para a esquerda, ele seleciona. Ó, se eu selecionar da direita para a esquerda, ele seleciona. Se eu selecionar da esquerda para a direita, ele não seleciona. É uma forma muito legal do AutoCAD que veio para o 3ds Max. Ó, selecionar esse círculo, da direita para a esquerda seleciona, da esquerda para a direita não seleciona. Entenderam a jogada? Ó, esquerda para direita, seleciona. Esquerda para direita não seleciona, direita para esquerda seleciona. Aqui temos a opção aqui, ó, de selecionar o tipo de objeto que eu quero selecionar, ó, só shapes, então eu não consigo selecionar nada, ó, só o shape ali, ó. Essa seleção aqui é do pivô, ou seja, digamos que eu quero rotacionar esses dois objetos pelo centro dos dois. Eu coloco essa opção aqui que tem um pontinho no meio, ó. Vou rotacionar com o centro dos dois. Se eu coloco essa opção do centro de cada um, eles viram os objetos pelo centro de cada um, ó. Centro de cada um, ó. Se eu marco a opção centro de todos, ele gira os objetos no centro de todos. Snap, ângulo de 5 em 5 graus, essas duas eu não uso. Mirror nós vamos ver, Align a gente já viu. Essas opções não vamos usar porque é animação. Essas opções também não, que é animação. Editor de materiais. Render Setup. Frame Buffer do Max, que a gente não vai usar o Frame Buffer do Max. E o botão de renderização. Beleza? Vimos todas as opções aqui, ó. E em cima nós temos outras opções, que é File, criar um arquivo novo, né, não salva. Reset, que é para resetar a cena, para ela voltar para o centro, as janelinhas, tudo como estava no original. Abrir um arquivo recente que você já fez, tá? Os últimos arquivos que você já abriu. Salvar como importar, que é um arquivo, um objeto de outro programa, ou importar um objeto que foi feito dentro do 3ds Studio Max. Exportar, né, nós vamos ver isso aqui agora.
E aqui pronto, arquivar, ou seja, a gente vai ver isso aqui depois. Arquivar é quando você quer salvar um arquivo com todas as texturas. Que nem eu comentei contigo, quando a gente salva só o arquivo do Max, ele não fica com as texturas dentro dele, as texturas estão nas pastas. Quando você arquiva um arquivo, ele salva o arquivo e mais as texturas todas dentro de uma pasta só. Fica legal para você transportar o arquivo para outro computador. O Edit aqui também, eu não vou entrar em discussão aqui em cada menu, porque isso aqui demoraria um dia inteiro, né? Mas eu vou ver aqui os que a gente já usa, ó. Edit, movimentação que a gente já usa na tela, aqui, ó, esse movimento aqui. Rotação mesmo que a gente usa aqui. Escala mesmo que a gente usa aqui. Ferramentas. Mirror que a gente vai aprender a usar. V-Ray, Align. Então são opções que já tem aqui no menu. Assim como os modificadores aqui, ó. Todos os modificadores aqui já tem aqui, ó. Então se eu crio um box aqui na tela, ó, e venho aqui nos modificadores, já todos esses modificadores são os mesmos modificadores que nós temos aqui, ó. Dificilmente eu venho aqui no menu. Eu já seleciono direto aqui, ó, o modificador que eu quero e pronto. Animação nós não vamos ver, Graphic Editor nós vamos ver, Rendering a gente já conhece aqui, ó, a nossa aba de render, que é F10, o último render, mas a gente não vai usar esse Shift Q aqui, ó. Ele manda renderizar, ó, Shift Q. Environment, que é a tecla 8, que eu já comentei. Editor de materiais, que a gente já conhece, que é o M, tecla M. Batch Render nós vamos ver depois, que pode renderizar mais de uma câmera ao mesmo tempo. Customize para customizar, né, o nosso Max. Aqui, Customizer User Interface, customizar a interface do programa. Então é criar atalhos e carregar atalhos. É mais para isso que você vai usar. Preferências do programa, né? Aqui a gente já viu alguma coisa, mas eu vou entrar em detalhes com algumas coisas particulares. Aqui é a seleção que eu acabei de falar. Dessas opções eu uso apenas aqui, ó, use largue toolbar buttons, né, para diminuir o tamanho dos botões no menu. Aqui eu não mexo em nada. Viewport eu não mexo em nada. Essas opções aqui eu não vou mexer em never. Nada, nada, nada. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de mostrar, que é... Bom, depois eu falo sobre isso. Aqui no seu 3D Studio Max, provavelmente quando você passa o mouse no objeto, ele fica com uma linha azul na volta. Eu não gosto dessa opção. Eu acho que essa opção incomoda um pouco. Eu não lembro aqui exatamente onde desabilita. Uma coisa que eu quero mostrar aqui, ó, Auto Backup. Habilitado, ou seja, o Max vai salvar de 15 em 15 minutos uma cópia do seu arquivo, por garantia. Que você vai encontrar depois em documentos, ó, documentos, 3D Studio Max, Auto Backup. Ó, esses backups aqui, ó, botar por data, ó, são dos meus arquivos. Se você perdeu o arquivo por algum motivo, você pode vir aqui que vai estar aqui uma cópia recente dos últimos 15 minutos ou dos últimos 2 minutos que o Max salva sozinho. Então aqui você vai dizer quanto tempo você quer que ele salve, de 15 em 20 minutos, em 30 ou de 5 em 5, e quantas cópias você quer que ele faça. Se você botar uma, quando ele salvar de novo, ele vai salvar em cima da que ele salvou. 20, ele vai salvar 20 e depois começar a salvar em cima da última. Viewport, eu acredito, aqui, ó. Essa opção aqui, ó, é a que marca com azulzinho, se eu não me engano. Ó, essa eu não gosto que ele fique azul assim, ó. Então eu desmarco essa opção aqui, ó. Ó, não gosto dessa opção. Dessa aba é isso, eu dou OK aqui e eu encerro essa aula dessa forma explicativa. Expliquei toda a viewport aqui para você dar uma olhada. A gente vai vendo com o tempo, conforme o curso, algumas outras coisas, mas a princípio é isso. Eu quis explicar só agora porque você já tem uma noção do que está vendo. Eu falei sobre o Snap também e mostrei um pouco aqui dos modificadores que a gente vai vendo com o tempo. Espero que você reveja essa aula, anote o que a gente falou, acompanhe de novo, dê mais uma olhada, porque a gente já está chegando num nível extremamente avançado, ou seja, a gente já vem trabalhando, já vem numa rotina, a gente já vem numa escala ascendente,
e agora a gente vai começar a avançar para modelagem. Então já mostrei o Snap, já mostrei então as coisas que eu gostaria que você soubesse, os pré-requisitos para a gente partir para modelagem. Então na próxima aula a gente já vai começar modelando aí uma cadeira, se eu não me engano. Deixa eu vir aqui. Ó, uma cadeira, nós vamos modelar uma cadeira. Então, revisa as aulas, se você tiver um pouco de dificuldade, pratique, espere alguns dias para fazer a próxima aula, vem, tente, arrasta o Snap, crie box, alinha, porque depois vai ficar fácil de você modelar, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por você ter assistido essa aula, pratique, anote e eu te espero na próxima aula. Até mais!